Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos começar hoje a nossa live Discovery Time. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, a Jaqueline Gandra, uma grande empresária executiva, sabe tudo de liderança. E a gente vai falar hoje sobre por que os líderes cada vez mais priorizam a inteligência emocional no seu time. E eu tenho certeza que isso vai contribuir demais para que você também possa assim usar, né, de todas essas características, todas essas qualidades, todos esses pontos importantes que eu sei que a Jaqueline ela vai trazer aqui para gente. Ó, ela já está entrando aqui e a gente vai convidar ela para começar esse bate-papo maravilhoso, tá? Ó, outra coisa, no final você, peraí, deixa eu atender aqui, ó, a Jaque, que ela já vai entrar ao vivo com a gente. Ó, a Jaqueline já vai entrar aqui e a gente vai começar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai nos ensinar demais. E aí, Jaque, seja Boa bem-vinda! Boa noite! noite, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Joia! Ó, já está aqui a Boa noite, Marina pessoal. e a gente está aqui aguardando o pessoal chegar. E falei que a gente, no final, a gente vai aí dar um cupom, né, para todo mundo poder depois adquirir aí o Discovery Training também. E eu tenho certeza que essa live vai ser assim muito esclarecedora e muito também motivadora, né? Porque você sabe tudo de motivação com grandes Obrigada. equipes, né? Mas conta um pouquinho de você para a gente, Jaqueline. Se apresenta aí, fala um pouquinho quem é você para o pessoal poder te conhecer melhor. Então, Anderson, antes de mais nada, quero te agradecer, viu? O convite é uma honra para mim estar fazendo parte aqui dessa live, dividindo com você aí esse Instagram, tantos conhecimentos que você tem e passa, é incrível mesmo, né? Eu sou mineira, né, de Opa, do BH, pão de queijo, bom pão de demais. queijo. Eu brinco que o CEP é Belo Horizonte, né? Porque eu tô sempre em São Paulo, igual agora mesmo estou em São Paulo, tô sempre aí nessa rotina São Paulo, Rio, mas o CEP é Belo Horizonte. E desde 2011, né, que eu sou uma empreendedora, mas mesmo quando eu trabalhei em grandes corporações, como bancos, empresas multinacionais, sempre muito focada, né, nessa questão assim do motivacional, da importância da inteligência emocional da equipe colaborativa ali. E depois eu trouxe isso para o mundo empreendedor também, né? Então, eu brinco que assim, eu sou uma entusiasta assim pelo mercado de, principalmente vendas diretas, empreendedorismo, equipes, times, amo engajar e construir equipes aí, treinar e desenvolver também. Uau, Sou você palestrante, escrevi um livro palestrante, também né? em coautoria com outras mulheres, que é o Mulheres com Negócios Podem Mais, Escritora, né? que é Uau. um outro público, né, que eu amo, que é o empreendedorismo feminino, né, que eu falo que a mulher, quando ela identifica a força que ela tem ali no seu interior, ela dispara, né? Uau, ninguém segura, né? Só gera, 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 gera e gera, né? E atualmente eu trabalho também com consultoria comercial, treinamentos, então são multitarefas. Uau, que demais. Você tinha falado para mim também antes sobre a liderança de um número muito grande, né, de pessoas. E eu queria que você pudesse falar um pouco de como que é isso, né? E por onde que você passou liderando essas centenas, né, milhares de pessoas, né? Como é que foi isso? Então, a minha experiência inicial, assim, como líder, né, foi no call center do Banco BMG, no setor de veículos. Então, eu tive aquela experiência de liderar um time corporativo mesmo, que era CLT, né? Então, ali, ao mesmo tempo que era mais fácil, porque existia um compromisso ali
daquele colaborador, daquele vínculo empregatício, né? E existia, por exemplo, porque antigamente, normalmente nas empresas, assim, no CLT, existe aquela tendência do líder autoritário, aquela cultura, né, de incentivar o medo, o receio ali no colaborador. Então, você termina não liderando, mas chefiando, né? É Mas verdade. ali, eu sempre, Anderson, assim, uma grande característica, principalmente depois que eu li aquele livro O Monge Executivo, eu me apaixonei pela liderança servidora, né? Uau. Então, ali, mesmo sendo funcionário CLT, aquele padrão ali já engessado, eu apliquei, né? Porque já é uma cultura minha, já é algo meu, assim, de servir, de estar sempre preocupando ali com o bem-estar do outro. Então, ali eu fiz essa liderança e foi um sucesso, foi um resultado, né? E aí eu descobri o mundo do empreendedorismo. Eu descobri que eu poderia trabalhar para mim mesma, né? E aí, na época, muita gente me chamou de louca. Ah, você vai abrir mão de um cargo de supervisão, né, num banco para poder vender batom? Falei, não, vender batom não, você é empresária da beleza, vou fazer Uau. uma carreira. E aí, isso foi em 2011, né? Eu comecei numa multinacional, tive grandes resultados ali. Comecei liderando, primeiro eu, e depois de Show. uma em uma, eu construí um time com mais de 1.300 pessoas. Uau. Conquistei viagens internacionais, fui reconhecida ali no palco do Oscar em Hollywood. Uau, que legal. Ganhei 2 carros cor-de-rosa. Que chocante. Tudo com essa equipe linda, esse time lindo que eu tenho muita gratidão. E a maioria até hoje continua conectado ali comigo, né? E depois nós fizemos uma migração ali para uma outra empresa para fazer uma expansão. E aí foi onde eu realmente construí um time maior, onde minha equipe passaram assim, de mais de 10.000 pessoas, Uau. pulverizados no Brasil inteiro. E aí fui desenvolvendo outros líderes para poder ajudar, né, no acompanhamento ali da Chocante. equipe. E eu tô vendo aqui um monte de gente entrando. Eu quero falar para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, né? A gente tem um tema hoje que é por que os líderes cada vez mais priorizam a inteligência emocional nos seus times, né? E essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer, né, Jaque? Por que, né, está sendo priorizado tanto a inteligência emocional nos times? Então, para todo mundo que está aqui com a gente, faz perguntas também, né? Comenta aqui e vamos interagindo junto com a Jaque e aproveitando e tirando dela, né? Tudo que ela tem aí com essas milhares aí de pessoas que ela liderava e pode engrandecer, nos ensinar demais, né? Mas fica aí a pergunta, Jaque, por que hoje se procura tanto a inteligência emocional nos líderes para que eles liderem os seus times, né? Como é que você vê isso, essa importância, né, nos dias de hoje? Então, o mundo mudou, né? E com a pandemia, assim, a velocidade foi muito maior nessa mudança. E hoje, os líderes, eles entendem, né? Pelo menos a maioria, e é o que a gente espera, que eles identifiquem realmente, assim, essa questão da importância da inteligência emocional. Porque, sem sombra de dúvida, os resultados são maiores. Porque muitas vezes, igual aquilo que eu comentei, antigamente existia aquela questão de diferenciar. Ah, você aqui, você é uma pessoa, você chegou, você entrou na empresa, você tem que esquecer sua vida lá fora, os problemas pessoais, família. Aqui você é profissional, você é pago para estar aqui. E acaba que o rendimento desse liderado não é tão satisfatório. Hoje, com essa questão ali do home office, da pessoa ter que buscar autoliderança, automotivação, autocomprometimento, os resultados, para a maioria das empresas, já foi comprovado que é muito maior. Então, hoje, a pessoa que é líder mesmo,
que identifica isso, ela se preocupa com essa questão da inteligência emocional, porque a partir do momento que você promove ali a empatia, né, com seu colaborador, você entende que não tem como separar, é um conjunto, é uma soma ali, ele é um ser humano íntegro. Então, se ele estiver bem ali, né, ele vai entregar resultados muito, muito maiores, né? E muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo assim muito claro do que eu vivi até lá no call center lá Uhum, que eu trabalhei, né? Quando eu assumi a empresa, era uma empresa, tipo assim, com alto índice de turnover, quando eu assumi a equipe, né? Alto uhum. índice de turnover, é, os resultados baixíssimos, eles muito insatisfeitos com o supervisor anterior. E a partir daquele momento, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar feedbacks para entender o porquê daquele comportamento, né? E automaticamente, quando eu comecei a dar uma atenção muito mais ampla para as necessidades básicas ali daquelas pessoas que estavam ali, para entender quem era cada um, por que, que a pessoa estava, por exemplo, ficando um tempo maior na pausa? Ah, porque estava precisando ligar para a família, porque estava com um parente internado. E aí você cria aquele relacionamento interpessoal, você começa a conhecer o seu colaborador, ele se identifica ali com você, torna-se uma coisa congruente e ambos vão buscar o mesmo resultado. Então, você consegue alinhar de uma forma muito mais assertiva o objetivo das metas, né? O porquê de cada meta. Então, uma coisa muito simples que eu fazia era encher as garrafinhas de água para cada um. E aí, Uau. se tiver alguém aí, né, os meus colegas que participaram na época, eles vão lembrar que eles ficavam me zoando. Ah, já vai o caminhão-pipa, né? Porque eles achavam um absurdo eu, enquanto supervisora, pegar a garrafinha de água do funcionário e ir lá encher e colocar água geladinha ali. Mas a partir daquele momento que eu fazia aquilo ali, aquela pessoa, o tempo que ela gastava para ir encher a garrafinha de água, era um tempo que ela poderia ter maior para É poder ter verdade, contato com a família, é verdade. entendeu? E aí, o E- que eu fiz? Porque você tem que alinhar também a expectativa, tem que existir uma transparência, né, assim, entre você e o seu liderado. Então, para fazer isso, uma das técnicas que eu usei? Eu até imprimi um passaporte mesmo, coloquei os indicadores, né, ali que a gente precisava entregar para o banco como métrica, expliquei a importância de cada indicador daquele ali para a corporação e para ela, né, para ele enquanto colaborador, e fiz ali uma negociação com a pessoa, tipo assim, um contrato de parceria, né? Mostrando a transparência, o porquê que era importante para mim e o que era importante ali. E aí o negócio foi tão bacana porque eu conseguia fazer os feedbacks mais pontuais e mais assertivos. E esse foi só o primeiro mês que eu não consegui entregar todos os resultados. Depois disso, a minha equipe todos os meses entregava todos os Uau. resultados. Isso é o que você está falando da liderança servidora, que você estava dizendo? A liderança servidora, né? A importância assim, de se trabalhar também essa questão da inteligência emocional ali na equipe, né? Entender qual que é o desafio de cada colaborador, o que que você pode atuar ali junto, o que que você pode caminhar, direcionar. Isso tem tudo a ver com a inteligência emocional, porque um dos pilares, segundo aí o conhecido pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele fala que a empatia é um pilar e é mesmo fundamental. E poxa, você aplicou isso de uma forma que conectou com os objetivos, né, da empresa, ao mesmo tempo com o emocional, a necessidade básica ali da pessoa, né, a preocupação dela e, meu Deus, você falou que em um mês você já obteve, já virou o jogo dos resultados. Já viramos o jogo. Até hoje, os meus ex-funcionários mandam mensagens carinhosas.
Outro dia eu fiquei muito, muito feliz que uma delas até me mandou uma mensagem falando que hoje ela é uma supervisora em um grande laboratório em Minas Gerais. E agradecendo, né, o quanto que ela aprendeu. E foi uma coisa até que me deixou emocionada, porque uma das coisas que ela falou é o seguinte: a principal habilidade que ela aprendeu ali é a importância de valorização do ser humano, da equipe dela ali. Porque não adianta você olhar só para o resultado e esquecer que existe um ser humano ali por trás. Existir O, que, né? Não É tem como. verdade. O Bruno até escreveu uma coisa interessante aqui. Não há como separar a vida pessoal da profissional. CPF e CNPJ andam juntos. É importante investir na saúde emocional da equipe. Conhecer seus colaboradores. Grandes líderes fazem isso. Parabéns. Então, tá aí o comentário aí do Bruno, né? A Adriana também está dizendo, a Jaque é fera em conexão, sou fã, olha, muitas fãs aqui, a Mia também falou que ama, né? A você, a Jaque, ó, tá cheio de fã aqui, hein, Jaque? Que legal, né? E você vê que essa conexão, ela não é só por um simples interesse comercial, né? Você vê que isso fica registrado nas pessoas, né? Tá aqui o exemplo disso, né? Até hoje. Só vou abrir aqui para a cachorrinha sair. Peraí. Tá. A Nina. Pronto, voltei. E então não é um resultado só pontual, né, Jaque? Vai além, né? Vai muito além, são os laços, né, que a gente une e tal. Empresas vão, pessoas ficam, né? E quanto mais a gente olha para as pessoas, mais resultados a gente tem. Isso é fato, assim, é impressionante. E eu sou prova viva disso, porque fiz expansão de várias empresas, tive várias possibilidades, assim, que não foram como a gente esperava, entendeu? Mas o time ele sempre conectado, sempre engajado, porque sempre existiu aquela transparência, né, inicial de mostrar quais eram as expectativas, aonde a gente queria chegar, o porquê que não deu certo. Isso é muito importante, você alinhar e ser transparente e entender que não é porque você está num patamar de liderança que você é melhor que ninguém, né? Porque a vida é uma roda gigante. A minha ex-chefe lá do banco, que me chamou de louca, né? Quando eu falei que eu ia sair da empresa para empreender, 6 meses depois ela estava pedindo demissão lá para vir trabalhar comigo. Uau! Então, Você é arrastou mais isso. uma louca, então, junto? É. Então, assim, por isso que é importante, né? A valorização ali enquanto pessoa, enquanto ser humano, que existe a continuidade. A vida é cíclica, né? Não tem como separar, assim. É verdade. Por trás de todo CNPJ, né, parafraseando o que disse aí o Bruno, tem exatamente o CPF, né? Então, por trás de tudo tem as pessoas, né? E me chama muita atenção o fato da liderança servidora, como você bem colocou o seu nome, né? Achei muito legal, porque quem mais serve é quem mais lidera, né? Eu falo que a empresa é talvez uma das maiores, pelo menos uma das 10 maiores empresas do mundo, ela entrega muito, ela serve muito, se chama Amazon, né? Então, de tanto que ela entrega, de tanto que ela serve, ela cresceu abundantemente. Então, acho que tá até claro esse propósito, né? O propósito que está sempre ligado nas pessoas, né? Em fazer o bem, em ajudar e não deixar disso ser também uma questão comercial, né? De gerar valor, de gerar crescimento, de gerar negócios e de prosperar, né? Já, quer dizer, e sem prejudicar ninguém, ao contrário, né? Mas, como você falou, valorizando. Agora, tem um outro aspecto da inteligência emocional que você deu umas pinceladas, falando sobre motivação, né? E aí eu te pergunto,
Como que você conseguia manter motivado essas milhares, 10 mil pessoas? E pelo que eu entendi, se era ligado à maquiagem, elas não eram CLT. Então, não tinha, vamos dizer assim, essa motivação do salário. Precisava realmente de uma força motivacional diferenciada. Como é que era isso? Explica pra gente aí, pra gente aprender também. De certa forma, é aquilo que eu te falei, né? Termina sendo um pouco mais desafiador, porque você não tem aquela exigência, você não tem aquele poder de chefe, autoritarismo para poder cobrar e falar: se você não fizer isso, você está demitido amanhã. Você tem que acordar tal horas e trabalhar até determinado horário. Então, uma das coisas que eu sempre trabalhei, né, com o meu time, primeiro foi muita importância sobre treinamentos, autodesenvolvimento, porque conhecimento ninguém tira, né? Então, a partir do momento que você treina o seu time, eu falo sempre que equipe bem treinada não tem medo de nada, né? Uau! Então, quando você treina o seu time e você dá a direção, eles sabem para onde estão indo. E aí, a questão da motivação. Todo mundo tem um motivo para a ação. E aí entra dentro daquela questão que eu te falei no início. É você entender o porquê da pessoa. E isso você só consegue a partir do momento que você é um bom ouvinte. A partir do momento que você entende que, ao mesmo tempo que você tem aquela pessoa ali na sua equipe, aquela pessoa, ela não é o seu empregado. Então, quanto mais você entregar para ela, quanto mais você contribuir, quanto mais você ensinar o que você sabe, você vai expandir a mente daquela pessoa e vai trazer dentro dela o interesse para que ela cresça na carreira, para que ela também se desenvolva. E quando você mostra que aquele trabalho que você está proporcionando ali para ela é uma ferramenta onde ela tem aquele motivo para a ação, a pessoa ela se entrega, você não precisa cobrar. E muitas vezes a motivação das pessoas, muitas vezes não, sempre, né? A motivação ela é diferente para cada um. Muitas vezes, por exemplo, lá nessa multinacional que eu trabalhei, a maioria das meninas entravam sonhando com carro rosa. Eu ganhei dois, já estava quase ganhando o terceiro, mas eu nunca trabalhei para conquistar o carro rosa. A minha motivação era outra, era ser diretora nacional. Então, a partir do momento que eu estava trabalhando aquilo ali, as outras conquistas vieram. Só que do mesmo jeito que eu tinha essa motivação, existiam pessoas na minha equipe que a motivação era comprar 1 litro de leite para o filho. Então, você tem que ter essa, sabe? Essa expectativa, né, que você falou, né? De onde Você tem que chegar, né? alinhar isso. E aí, quando você conhece as pessoas que você está trabalhando, você sabe identificar aonde que ela quer chegar, né, a direção, né, que é o motivo para a ação que vai fazer aquela pessoa sair num dia de sol, num dia de chuva, que vai, por exemplo, um dia de domingo. É ela que vai ter aquele motivo para ação para ela poder fazer. Então, eu sempre falo que a motivação ela vem embasado no motivo que ela tem para fazer aquilo ali e mais a ação. E aquilo vai trazer o resultado, né? E aí, depois disso, você só dá a direção, né? Porque se a pessoa não souber também o que ela tem que fazer, quais são as metas, quais são os objetivos, você trabalhar o sonho da pessoa. Muita gente não sonha, né? É impressionante. Às vezes você fala com a pessoa que ela pode ser muito além do que aquilo ali que ela é, mas ela está em um ambiente tão limitador, né? Em volta de pessoas que são tão negativas, que só fala com ela, não pode, não pode, não pode. E eu vivi muito isso. Por exemplo, como eu trabalhei muito forte com mulheres, muitas vezes eu fazia eventos motivacionais, né? Levava assim, investia, levava palestrantes e tal. E as meninas saíam dali enlouquecidas e eu pensava assim, nossa, essa daí vai ganhar o mundo, tal, não sei o quê. Aí quando ela chegava em casa,
a primeira pessoa a cortar suas asas era o seu cônjuge. Ou era uma mãe, né? Muitas vezes a pessoa que mais a ama, né? Que fala, não, você não pode e tal. E tenta tirar aquilo ali, o sonho da pessoa. Então, quando você ensina a sua equipe também a sonhar, ensina que ela pode ir além, né? E dá a mão e fala, olha, eu tô junto. Porque o líder também não adianta ele só falar, faz isso, faz aquilo. Ninguém segue um carro parado. Então, uma das coisas que eu sempre trabalhei com a minha equipe foi isso. Eu sempre fazendo e mostrando para o time o que eu estava fazendo. Então, quando a turma sabe, quando eu falo, olha, vai por esse caminho, na maioria das vezes elas vão, por quê? Porque elas sabem que eu já percorri. E eu sei que dá errado ou dá certo. Entendeu? Então, não adianta eu sentar o bumbum na cadeira e falar, ah, vai lá, faz que eu vou ficar aqui só te vendo, te olhando, direcionando. Não, o líder tem que estar junto. Né? Ele Uau. tem que falar, se der certo, a gente comemora. Se não der, a gente tenta de novo. E é isso que meu time tem visto, né? Eu tentando, tentando, tentando. E o mais gostoso e o que impressiona muita gente é justamente isso, Jaque. Como que você teve tantas oportunidades que não deram certo, mas o seu time de líderes está sempre grudado ali com você, né? Porque a gente construiu algo juntos, não foi só para mim. Uau. Né? Muitas vezes eu já abri mão do meu para que uma liderada minha pudesse brilhar, porque o líder ele tem que ter aquela humildade também de ser como uma orquestra mesmo, né? Ele se afasta e deixa o seu liderado ali brilhar e tem que se orgulhar da conquista ali, comemorar ali a conquista de cada um. Eu sou apaixonada por pessoas, então eu Cara, falo muito, tá? Deixa deixar a muito. gente. Não, mas eu tô aqui absorvendo tudo que você está ensinando, né? Até a Adria falou aqui, liderança pelo exemplo, né? E é verdade, né? Porque o exemplo arrasta, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, é exatamente isso. Você falou tanta coisa aqui bacana que eu fiquei anotando, né? Sobre expectativas, né? Lembrar as pessoas dos sonhos, para que elas tenham sonhos, né? Ter claro aonde se quer chegar. Equipe bem treinada é equipe motivada. Sem Ser um treinada bom não tem ouvinte. nada. Agora, você falou ser um bom ouvinte, eu fiquei aqui pensando, ser um bom ouvinte, mas como é que faz quando, de repente, você pega, como você mesmo já teve experiência, de pegar equipes desmotivadas, equipes que estão fracas, que estão sem resultados. E com certeza as primeiras coisas que você deve ter ouvido não foram nada boas, né? No seu ouvido só veio notícia ruim, reclamação, lamentação, porque o chefe, porque isso, porque aquilo. E como que você fez para justamente virar a chave deles, mesmo ouvindo coisas que não eram tão boas, coisas negativas, e você transformou, né, essa energia negativa que veio e canalizou para uma positiva e elas foram e deram resultado. Quer dizer, fala um pouquinho disso para a gente também. Então, Anderson, eu falo que assim, o líder, ele tem sempre que se preocupar também com a própria inteligência emocional, né? Eu falo que, assim, seguidores nunca saberão quão solitário é o trabalho de um líder, né? Porque o líder, ele tem que... Existe a diferença do líder e do gestor, né? O líder, ele tem um propósito, ele tem um porquê liderar. Então, automaticamente, o líder ele tem que buscar também uma força interior, né? Não vou falar aqui de religião, mas uma coisa que eu sempre me fortaleci foi na questão da fé, né? Porque você tem que ter uma fé, uma força empreendedora, uma fé em algo muito maior para que você consiga superar e se fortalecer, porque você tem que ser uma fortaleza para aquela pessoa que já chega desmotivada.
Porque se você não cuidar primeiro de você, na hora que o seu liderado chega e fala um desafio, você vai começar a chorar ali junto com a pessoa e você não vai fazer mais nada ali. É Então, verdade. então assim, você tem que ter esse cuidado até para ser uma força mesmo para a pessoa, porque quando ela vem desmotivada e ela vê você ali ouvindo, tendo a empatia, se colocando no lugar ali da pessoa, tentando compreender aquilo ali e dando estratégias, ações, com treinamentos, com acompanhamentos. Uma das coisas, por exemplo, que eu fiz em pleno sábado, reuni toda a minha equipe, entendeu? E coloquei um vídeo motivacional. Ali eu vi o quanto, assim, muitas pessoas não paravam para poder ver um filme, para poder descansar. E aí, o que eu fiz? Eu levei pipocas de Uau. micro-ondas, eu fiz cartinha, sabe, para cada um. Aí comprei aquele chocolate, talento, entendeu? Então eu valorizei ali o ser humano, entendeu? Ali, eles se sentiram importantes mesmo. Então são nos detalhes, né, que você move. E uma das coisas, por exemplo, principalmente uma equipe desmotivada, existe um porquê daquela desmotivação. Então, você precisa fortalecer a comunicação, né? Que é uma coisa que eu sempre digo que o ser humano ele é muito falho também na comunicação, né? Muitas vezes, e isso já aconteceu comigo várias vezes também, né? Às vezes a gente está chateada com alguma coisa tal, e a tendência é a gente se afastar, ficar quieta, ficar calada e imaginar que o outro vai adivinhar que você não tá bem, entendeu? Então, aquilo ali, como já existe essa falha na comunicação, aquela outra pessoa ela já vai criar monstros dentro dela, né? Tipo, ai, nossa, já que tá quieta hoje, não sei o que e tal. Ah, ela vai me mandar embora. Ai, ontem eu atrasei voltando do almoço. Ah, eu vou levar uma advertência, entendeu? Não, então tem que existir uma transparência ali na comunicação. E isso é em tudo na vida, né? Em tudo. Já pensa o Então, pior, né? A pessoa já pensa o pior, né? nossa senhora. E a mente, você sabe, né? O que a mente da gente faz? A mente, filho, eu vou te falar que a mente mente. A mente mente, eu vi essa frase do Dr. Augusto Cury, né, psiquiatra, ele falou, a mente mente, A mente cuidado, mente. né? A mente é quem gera as emoções, porque é justamente a narrativa que está na nossa cabeça, que a mente fala com a gente, e conforme o nível de atenção que a gente dê a essa narrativa, a gente vai gerar, então, no equivalente físico, as emoções. Porque o pensamento, ele, quando chega no corpo, vibra, né? Então, nós somos energias, frequência, vibração. Então, tem que vigiar mesmo, eu concordo com você, aquilo que está na nossa mente, para que essa narrativa contrária, negativa, ela não se pareça como algo verdadeiro, né? Imagina, você fala para a pessoa, olha, eu vou ficar aqui quietinho e tal, a pessoa, ei, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou ser mandado embora? Né? Ou então aquela ligação, né? Você recebe a ligação do chefe, né? Fala, ai meu Deus do céu, e agora? Agora ele vai me mandar embora. Ao invés de imaginar, uau, vou receber um prêmio, né? Vou ganhar uma promoção. Não. O normal, bom, infelizmente, né? Mas tá meio que comum, não é normal, é comum. O comum parece que é o viés negativo, né? Onde as pessoas acabam pensando o pior. E eu concordo com você. A comunicação, eu vi na Forbes um dia essa frase, toda a origem de problema é de comunicação, né? Então, ter uma boa fluidez, né, na comunicação com os liderados, como você bem falou, meu Deus,
é o que realmente faz fluir as vendas, né? No caso de um time de vendas, né, Jaque? É isso aí. E uma coisa também, assim, Anderson, que eu sempre falo, né? Que a gente não tem que ter receio, assim, do que o outro vai achar. A partir do momento que você sabe a sua direção, seus objetivos, e você tem muito claro aquilo ali, você acaba fazendo a forma assim de é tão natural que você trabalha brincando, né? Então Uau! essa questão da comunicação, por exemplo, na minha equipe, tem fotos até no Instagram, até hoje o pessoal acha e fala assim, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, fiz e não me envergonho e faria de novo. Teve uma vez que eu fiz um programa de estrelas. Eu queria reconhecer as pessoas que entregavam resultados melhores, tal. E a gente sempre leva as pessoas para o sucesso através do elogio, através da motivação, né? Uau! E aí, para fazer o lançamento desse programa Estrelas, eu me vesti de Anjeca. Coloquei a peruca loura, um vestidinho, um headset. Meu gerente falou assim, eu não estou acreditando. Eu falei, não tá não? Aí ele falou assim, se você fizer isso, eu paro todo o call center. Eu falei, então você pode parar todo o call center. Aí ficou todo mundo parado, aí eu entrei cantando voo de táxi com headset, assim. Aí o pessoal, mas a Angélica tem pinta. Aí que eles ficaram chocados, porque eu peguei uma fita isolante e fiz a pinta da Angélica ainda na testa. E Uau! aí, quando você traz, assim, um ambiente mais leve, Uau! né? Um ambiente que a pessoa, ela vai trabalhar com alegria, com aquela coisa, assim, que não é um peso. A pessoa fica muito mais fácil para você mostrar e não cobrar, né? Mas, tipo, direcionar e falar, a gente tá junto? E aí? Eu me vesti de Angélica por você, o que você vai fazer por mim? Entendeu? Uau! Então, é muito gostoso esse trabalho. A relação tem que ser ganha-ganha sempre para todo mundo. Cara, eu achei chocante que você falou de o ambiente de alegria, né? Porque as pessoas elas trabalham, sobretudo aí 8 horas, né, de trabalho diária, mais ou menos, e dependendo se for liderança, isso pode dobrar, né? Então, E se for liderança empreendedora, então, meu filho, dorme 8 horas só, é sábado, domingo, feriado, é verdade. né? Então, fazer desse ambiente um lugar agradável é fundamental, né, Jaque? Porque é o que você falou, se houver alegria nesse ambiente, passa a ser até uma coisa. Porque às vezes a pessoa pode ter tantos desafios, situações em casa, e imagina se também ela chega no ambiente de trabalho, naquilo que ela faz, também tem mais um ambiente, às vezes, difícil, pesado. Cara, a pessoa não vai produzir, né? Sim. Então, isso que você gerou, criou, também, eu acho que acaba até atraindo, né, as boas vibrações, né? Com certeza, as boas vendas. E, cara, isso é chocante. E você ensina isso hoje para as empresas estarem realizando, né? Sim, hoje eu faço treinamento também para empresas, né? Não só treinamento como consultoria comercial também, nos detalhes, desde questão de atendimento com as pessoas, no atendimento, por exemplo, de um lead, que hoje o mundo é muito digital. Então, muitas empresas hoje investem muito, por exemplo, em tráfego pago, né? Marketing, mas não tem retorno daquilo ali, investe um dinheirão, porque não é algo barato, né? Só que não tem retorno, não tem conversão de lead. E aí, quando você vai fazer um diagnóstico, você vai ver que o desafio está onde? A equipe não está preparada para poder atender aquele cliente, para poder ligar para aquele cliente, ou não está alinhada, tipo assim, com os valores e princípios ali daquela empresa que, tipo, nossa, eles estão investindo muito alto para esse contato chegar até mim, então vou dar o meu melhor ali. E aí, nisso, eu treino esse time, né, para poder fazer esse atendimento. Vou criando narrativas também para a gente contornar as objeções,
para que aquele contato seja o máximo assim trabalhado mesmo. E aí a gente vai construindo um relacionamento ali de confiança também com aquela equipe, né? E se a empresa não tiver um time comercial, muitas vezes eu mesma vou atrás, viajo, faço a captação de pessoas, treino as pessoas e conecto o time ali para aquela empresa e faço o acompanhamento. Então, hoje, graças a Deus, assim, tem sido um trabalho muito gostoso de fazer, tem tido vários resultados, muitas Uau, provas sociais aí, tocante, hein? bem Eu tô vendo, gratificante. o Bravo aqui está dizendo inteligência emocional hoje ainda mais importante para gestores e demais cargos de comando. É verdade, né, Jaque? Sim. Quem mais aqui comentou? A Belk falou super importante o ambiente de alegria. É verdade. Então, mais alguém, mais pessoas aqui, ó, né, concordando com você em gerar esse ambiente agradável, né? Um ambiente saudável, né? Porque o ambiente de alegria é um ambiente saudável, né? Porque eu nunca vi ninguém doente ficar com alegria ao mesmo tempo, né? Então, Né? e ao contrário também, alguém alegre fica doente, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E aí, você falando agora de treinamentos e tal, eu até fiz uma pergunta aqui que eu queria te passar, que é qual o perfil hoje mais procurado para um time de sucesso? Né? Ou seja, o que, que um líder deve buscar num time? Né? O que, que um gestor deve buscar na sua liderança? Como que você vê isso? Você já falou várias coisas, né? Mas agora, concentrando essas coisas que você já falou, fala um pouco mais para a gente. Olha, por exemplo, eu falo que assim, a gente não pode se desfazer de ninguém, né? Então tem que primeiro dar abertura para todo mundo, né? Tentar engajar ali na equipe VIP para a construção ali do seu time. Mas como que é, no meu ponto de vista, é essa construção de um time de sucesso? Eu observo muito as habilidades, o caráter da pessoa, o perfil da pessoa, se aqueles valores são congruentes com o que eu quero, entendeu? Com o que eu tenho, com a cultura daquela empresa que Uhum. eu estou representando, seja através de uma consultoria comercial, ou seja para o meu time mesmo, assim. Porque você trabalhar com uma pessoa que você não gosta, que você não admira, que vai contra, assim, é muito pesado. Então, principalmente um ambiente corporativo, por exemplo, basta uma pessoa negativa, uma pessoa para influenciar errado para você, tipo, meio que perder toda a equipe, né? Então, para você formar um time, primeira coisa, você tem que ter, assim, é, qual que é a sua missão ali? Qual que é o seu objetivo? O que é valor para você enquanto empresa que você não abre mão? E aí você já começa a observar aquilo ali nas habilidades das pessoas, né? O que elas vão fazendo, se está certo, se está de acordo, se está acompanhando. E o restante, você vem com treinamento, você vai ajustando ali, porque as habilidades você vai trazendo conhecimento para as pessoas. Agora, uma pessoa, por exemplo, que não tem caráter ou que não tem nada a ver, já entra no time com a intenção de ferrar com as metas, que não faz sentido, entende? Então, eu observo muito isso. Então, principal ponto assim para construir um time mesmo assim de sucesso é você estar muito atento às pessoas que estão trabalhando com você. E para você estar atento, você tem que ser um líder presente, tem que estar perto, tem que estar junto. Não adianta só delegar e afastar. Tem que estar ali de mãos dadas mesmo, assim. Para você delegar para as pessoas certas. O Luciano escreveu aqui, Luciano Galo, JG, né, Jaqueline Ganda, é sensacional, super profissional, sucesso sempre, olha. E aqui eu sou o Tiago Samuel, escreveu aqui, professor incrível.
Uau, que legal. A galera toda conectada aqui com a gente e curtindo e aprendendo junto, né? Que bom. E você falou de uma coisa, de fortaleza, que o líder ele precisa, né? Porque os liderados, eles veem um exemplo, né? Eles querem alguém que possa se espelhar, né? Que, como você falou, o exemplo. Então, você falou da importância de ter uma fortaleza, né? De ter uma fé, né? E a gente não está aqui falando de religião, nada disso, mas eu queria que eu ouvir um pouco mais disso, assim, como é que você usa essa, como que é essa questão da fé para você, para te fortalecer, né? Eu acredito muito que, é claro, não tem nem que falar em Deus, né? Para quem acredita em Deus, também quem não acredita não tem nada de errado também, né? Ninguém está aqui para julgar ninguém, mas para mim que acredita, tá lá em cima, né? Não tem nem o que falar. Mas existe também a fé de acreditar na gente mesmo, né, Jaque? Porque se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar, né? Então eu imagino que passe um pouco por aí, né? O que você falou de Fortaleza, né? Sim, sim, com certeza. E na própria palavra Deus, né? Entre o D e o S, existe eu. Uau! Então, assim, se você não tiver essa fé em você mesmo, né? Ninguém vai ter. É, E aí, como que você traz essa fé? Não é aquilo que eu falo, não é dentro de igreja, não nada contra, né? Não estou falando nada de religião aqui, mas eu falo de você se conhecer mesmo e entender que eu acredito muito em Deus, acredito que é um ser, sabe, tipo, que me fez semelhança a ele. Então, é o eu mesmo, assim, sabe? Até, E é até naquele caso que você falou, que às vezes a gente participa de uma super treinamento, uma super motivação, uma ativação e tal. E como você falou uma coisa que é muito verdadeira, às vezes a gente chega em casa e as pessoas que a gente gostaria que mais incentivasse, muitas vezes, e não é culpa delas, né? É o mindset de cada um, e de novo, nós não vamos julgar ninguém, elas vêm e colocam um balde de água fria, né? Joga um balde de gelo na pessoa e fala, imagina, isso nunca vai dar certo, você não vai conseguir nada disso, né? Você fala, ai meu Deus, olha, eu vou trabalhar e vou conquistar, tal, tal. Não, isso é muito difícil. Então, se a pessoa tem essa fé que você falou em si mesma, esse tiro contrário, ele não pega, né? Porque é como se fosse uma blindagem, uma armadura de que, cara, eu tenho um propósito, como você falou, eu tenho um objetivo claro e eu sei como chegar lá. Então, claro, podem falar, eu vou caminhar e vou chegar. Eu acho que é isso, né, que você está também transmitindo para a gente, né? sim, e a importância também, igual, por exemplo, essa questão das pessoas que estão em volta, né? A gente não é porque tem aquele mundinho que você vai ficar só ali, você tem que buscar pessoas que chegaram aonde você quer chegar, né? Uau, Tem uma frase que todo mundo praticamente conhece, que fala: você é a média das 5 pessoas que você mais convive, uau, né? Então, assim, se você fica só naquele mundinho ali, você jamais vai acreditar, porque é desafiador você acordar, por exemplo, em um dia que você está cheio de problemas, que você tá aquele dia chuvoso, igual, por exemplo, eu amo dia ensolarado. Para mim, quando o dia tá nublado, parece que, tipo, tá triste, sabe? Assim, aham, eu amo verão. aham, É, E aí você, tipo assim, já tem um problema. Aí tá aquele dia chuvoso. Aí você tem as pessoas que estão ali do seu lado que fica só, tipo, te jogando para baixo, né? As meninas, pessoal, elas vão lembrar que eu sempre falava no meu treinamento também. Falei, chegou alguém negativa, acho que travou você, Anderson. Anderson.
Travou. O pessoal tá ouvindo? Gente, quem tá pedindo pra mandar beijo aqui? Deixa eu ver. Naná, um beijo! Anderson, acho que você travou. Voltou? Tá mudo. Gente, olha que chique. Eu vou falar, enquanto ele tá mudo, eu vou contar. O Anderson está em Orlando, diretamente de Orlando, aqui com a gente, super conectado. Parece que Oi. tá dando ruim lá. Agora, tá? Vocês estão me ouvindo Agora agora? voltou. Ah! Voltou. Voltou. Voltamos! Uhul! Eu falei o seguinte, é porque eu já dedurei aqui que você está em Orlando, tá? É, Então, todo mundo que quiser ir para Disney. é verdade, estou aqui do lado mesmo. Tem esses Então, eles estão desafios, né? tentando. Hã? Do online tem esses desafios, né? De repente, bum, some tudo. É isso aí. Eu estava falando o seguinte, que nos treinamentos, né, que eu falava com a equipe, tipo assim, todo mundo que chegar e falar coisa assim negativa com você, detetiza que é praga. Gostei. Aí, pessoal, fica a dica, hein? Fica aí, A dica. muito importante. Detetiza que é praga, não é para você, não. Sai fora, né? É Detetiza que é porque praga. as coisas negativas é o lado mal, né? E se a gente olhar o que um dos caras mais sábios do mundo falou, que foi o rei Salomão, ele falou: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é o temor a Deus? É você fugir do mal. Então, tudo que é mal é negativo. E tudo que é negativo, eu concordo com você, tem que fugir mesmo. Tem que dedetizar essa praga, né? E ficar realmente blindado desse mal, dessas energias negativas, dessas palavras negativas, desses pensamentos negativos. Porque se eu acolher, a pessoa fala: oh, você não vai conseguir. Eu falo: ai meu Deus, será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? Pronto. Você acolheu aquela negatividade e conforme eu penso, eu sou. Então, isso é terrível viver debaixo dessa negatividade, né? Então, eu concordo plenamente com o que você falou. Tem uma pergunta aqui da Carol, ó. O que fazer quando os funcionários não se dão bem entre si? Essa é para você, hein, Jaque? O que fazer, hein? Eu tive isso, gente. Foi uma. Nossa Senhora. São situações, assim, bem desafiadoras, né? A primeira coisa, assim, que a gente precisa fazer, foi o que eu fiz, é procurar alguma coisa que fosse um bem comum entre Uau. eles. Porque se a gente for focar, assim, nessa questão de o porquê que eles não estão se dando bem, acaba que você vai fortalecer essas situações, né, que vão fazer com que eles entram em conflitos, mas quando você identifica algo em comum, o porquê, o que, que é em comum ali, né? Então, por osmose ali, acaba que. Então, tudo percebe que tudo entra na questão da comunicação, do ouvir, do criar um ambiente organizacional alegre, leve, de liderar pelo exemplo, de trazer assim um propósito muito forte, de mostrar ali para a pessoa o porquê, de identificar, tipo assim, o porquê que, gente, Leiloca, oi filhota,
o porquê da pessoa a filhota é uma da minha equipe, tá? Lá de Que Governador legal, Valadares. que legal. O pessoal me chamava de Mames, né? Um Oh, jeito. Então, acaba que, assim, perdi o que eu estava falando. Assim, as pessoas não seguem pessoas, né, Jaque? No fundo, as pessoas seguem causas, seguem Sim. bandeiras, seguem propósitos. Então, você falou o exemplo né, respondendo a pergunta da Carol, de que estavam brigando ali as pessoas, e você não ficou olhando o motivo da briga, ou seja, você não Não olhou o pode lado tomar partido, negativo. Carol. Hã? Não pode tomar partido também. Você não ficou Dos olhando lados. o que desune, você olhou o que une. E isso Sim. mudou a história, né? É o que tem de positivo, qual é a causa que une. Muda tudo, né? Muda tudo. Tem aqui mais aqui, ó. O Darlan está dizendo uma aula de conhecimento. É isso aí, Darlan. A Nana, já que te admiro muito, um dia quero muito tirar uma foto com você. Olha, que chocante. Pede para Jaque mandar um Vamos beijo para tirar. mim, por favor. A Nana. Eu te mandei. Beijo, Nana. Vamos marcar, vamos tirar a foto. O Sivaldo escreveu aqui, estou. A Nana de novo, te amo, Jaque. Tal. Voltou ao normal. A Carol, outra pergunta. O que fazer? Ah, não, já falou. Deixa eu responder. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já passei por isso, tentava apaziguar as partes aqui, falou o Darlan. Legal. Ó, pessoal, está Ó, quase terminando. Paula, Adriádina, Leila, esses meninos estão tudo comigo, ó, me carregaram no colo. Não vou nem contar a Uau, idade delas que não vou entregar. que chocante. A gente está quase terminando, já temos uma hora, né? Eu sei que tem assunto aqui para ficar a noite inteira, né? Mas vamos deixar um gostinho de quero mais um pouco para a próxima. Mas eu queria fazer a última pergunta e lembrar que a gente vai dar no final para todos vocês que estão com a gente aqui um cupom para vocês se inscreverem no Discovery Training e todos que fizerem inscrição, parte dessa inscrição vai também para os empreendimentos da Jaque e a gente vai, você vai fazer aí um treinamento, né, muito chocante, emocional, que é o Discovery Training também. A Nana está falando aqui, o que eu faço para conviver com pessoas que traem? Essa é dura, hein? O que É, fazer para conviver com pessoas que traem? Isso deve ser um ambiente de trabalho, né? Que isso acontece. Como é que faz uma situação dessa, né? então, isso tudo entra dentro daquela questão dos valores, né? Do valor, do princípio, de você ter uma direção certa ali de onde você quer chegar, o porquê você quer chegar, o porquê que esse colaborador está atraindo. Por exemplo, na empresa nessa que eu trabalhei, eu já fui traída. Foi muito triste, porque assim, normalmente você compartilha coisas assim com as pessoas que você mais confia, que estão mais próximas a você. Então, quando essa pessoa não gera ali aquela coisa de direção, acaba que dói muito. Então, muitas vezes tem que ver assim, no meu caso, por exemplo, foi bem desafiador na época, porque foi um dos motivos que me fez até, tipo assim, olhar para uma outra empresa foi justamente a necessidade dessa pessoa, né? E aí, foi a primeira que me traiu. Por quê? Porque ela vislumbrou que com a minha saída ali da empresa, ela ficaria mais próxima ali daquela liderança, tudo, tal. Então, muitas vezes, assim, não tem o que fazer, entra naquela coisa de você se fortalecer mesmo, para entender que nem todo mundo vai andar com você. Pessoas vão te deixar no meio do caminho. Você vai chegar no lugar ali, mas na maioria das vezes
a mesma turma que começou com você no início não vai chegar no final. Muitos vão se E perder. aí vem uma situação de inteligência emocional muito forte, né? Porque muitas pessoas que são traídas no ambiente profissional, sobretudo quem está falando mais aqui, né? Elas depois ficam muito mal, né? E ficam muito mal às vezes por muito tempo, até tendo dificuldade de se levantar. O que você diria para essas pessoas, ou que estão infelizmente desse jeito mal, ou que estão ali no meio de uma situação de traição? O que elas devem fazer? O que você acha, Jaque? Então, eu, eu acho assim, sabe? É uma pergunta até um pouco assim para mim, porque eu já fui traída em ambos os aspectos, tanto pessoal quanto profissional, E quem entendeu? nunca foi, atira a primeira pedra. Eu tô sendo sincera aqui, tô sendo Eu transparente. também, eu Então, sei como é, eu já né? passei também. É uma dor mesmo, assim. Então, eu falo que quanto mais você olha para aquele desafio ali, para aquela ferida, para aquela dor, maior vai ser aquilo ali. E Uau, quem vai se prejudicar, quem vai ser o maior prejudicado é você, uau, é isso, entendeu? eu concordo. Então, o que que eu fiz, né? Todas as vezes assim que eu tive situações assim desse nível, é você transmutar mesmo aquele sentimento, é você olhar para aquilo ali, tipo assim, o que que aquilo te trouxe de aprendizado para você, sabe? O que que vai trazer de crescimento? É claro que a gente não quer crescer pela dor, né? A gente quer crescer pelo amor ali. Mas Difícil, né? Isso é difícil, porque a dor é a maior professora que a gente tem e a gente não tem como não é, passar. é crescer dói. Mas uma Dói. coisa assim que, por exemplo, muitos me chamam de poliana até hoje, porque até falar um pouquinho rapidinho. Desde criança, até pela história familiar que eu tenho, não fui criada pelo meu pai, pelos meus pais, fui criada pelos meus avós, né? Até uma certa idade. Então, desde novinha, eu tive que aprender a transmutar muitas coisas que doíam em mim. Olhar para alguma coisa, tentar achar alguma coisa de positivo ali no ambiente que eu estava, algo que fosse me deixar feliz. Então, de certa forma, eu aprendi a fugir ali, assim, do que está me trazendo dor, procurando alguma coisa de positivo de que vai me trazer alegria e eu foco naquilo ali. Show. Eu me lembrei agora de um dos maiores traidores da história, que se chama Judas. Né? O cara na frente ali cuidava e tal, mestre para lá, mestre para cá, deu um beijo no mestre e foi o beijo da traição. E o mestre, ele simplesmente deixou ir. Ele simplesmente olhou com um olhar assim, cara, o que você foi fazer, né? Eu tô com dó de você, com amor, né? E esse cara, esse Judas, ele acabou até depois dando cabo da própria vida, né? Então, lógico que a gente não quer isso para ninguém, evidente, né? Mas eu achei muito legal o que você falou, ou seja, você deixa aí, a gente tem que deixar aí mesmo e encontrar coisas positivas e o objetivo que está na frente para seguir. Até mesmo, eu gosto muito da Bíblia, pessoal, então eu vou sempre usar exemplo da Bíblia, né? Então, o São Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele fala que Cristo ele tinha um objetivo, ele olhava para aquele alvo. Então, o fato dele estar olhando para o alvo impedia ou tirava essas dores do caminho e aquilo que queria arrastar ele para trás. Então, ele continuou, ele conseguiu perseverar, por quê? Porque ele olhava que havia coisa maior ali na frente. E é exatamente isso que você falou que eu entendi, né, de ter algo maior, né, de ter o Sim, que se alegrar, né, e não ficar olhando o que está faltando.
mas olhar para aquilo que está preenchido. É aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Vai depender da visão de cada um. É o mesmo É a copo, gratidão, né, Anderson? é a Também o exercício da gratidão. gratidão. Perfeito, né? Ter um coração agradecido e não ficar muito no passado, né? Porque quem gosta de passado é biblioteca, né? É museu. Isso remete justamente para trás. Então, é realmente viver o presente, viver o agora. Ó, tá tendo mais perguntas aqui. Dá tempo aí, Jaque, para responder mais uma? Como é que você tá? Não, eu tô tranquilo. A questão é a live, né? Se não vai cair. Então vamos pegar mais uma São aqui, ó. 20 e 34. A Carol perguntou assim: quando devemos tomar a decisão de desligar alguém? Quando saber que não tem como mais ficar com a pessoa ali? O que você responderia aqui para Carol já? Nesse caso, tipo, eu, assim, eu sou meio suspeita porque eu tento ao máximo, né? Entender ali e tal. E muitas vezes a pessoa não está entregando o melhor resultado porque às vezes está numa posição que não é a habilidade da pessoa. E aí, se você tem aquele olhar clínico, cirúrgico mesmo, ali para o seu negócio, dentro da empresa e para o seu time, aí você vai tentando, tipo, será que se eu colocar essa pessoa aqui, ela não vai me trazer um resultado maior? Agora, entra naquela questão da cultura da empresa também, né? Se é uma pessoa que vale a pena, é uma pessoa que é comprometida, é esforçada, só que não tem as habilidades necessárias para poder exercer a função ali, você vai observar se de repente não pode realocá-la em alguma outra posição, entendeu? Muito Eu legal. faria isso, eu tentaria Muito isso. legal. Porque se a pessoa ela ainda, como você falou, veste a camisa da empresa, tem pontos positivos, talvez seja apenas uma mudança de posição, né? Às vezes a pessoa está lá no centroavante para fazer gol e não consegue fazer, mas se você põe ela no meio de campo, ela consegue distribuir bem a bola, né? Vai saber. Então, muito legal. Olha um fera aí, ó, de inteligência emocional que entrou, Renner Silva. Conhece o mágico Renner? Uau, muito Famosíssimo. legal. Seja Não, bem-vindo aqui com a Renner. gente, Renner. Show de Saudades, amigo. Show de bola. O Sivaldo falou aqui, o traidor é o traído, pois traz seus próprios valores, é verdade. Outra pergunta aqui, Darlan, como evitar errar financeiramente na empresa? Aí é uma pergunta que requer muitas avaliações, né? Mas eu acho que é ter tudo muito na ponta do lápis, né? Dependendo do porte da empresa, ter até sistemas de controle para que realmente você saiba tudo que está acontecendo, que entra, que sai, ter fluxo de caixa. Eu acho que é por aí, né? Já quer complementar essa pergunta, essa resposta? Eu já errei muito financeiramente, né, falando. Então, é o que você falou, é um conjunto, é algo muito complexo mesmo, assim, né? Tem que ter uma gestão muito. Muito afinada, né? Aí é um tema para Outra um live. outro momento, outra live. Verdade. Bom, pessoal, então, com muita alegria, assim, muita honra para mim ter você já aqui com a gente, né? Eu vou encerrar, vou te deixar dar as considerações finais. Só quero lembrar antes, ó, todos vocês que estão aqui com a gente até agora acabaram de ganhar um cupom, né? Esse cupom eu vou escrever aqui no comentário. Ele se chama Jaque, em homenagem à nossa, né, entrevistada de hoje. Jaque 50. Então você coloca esse cupom lá na minha bio, na inscrição do Discovery Training, você vai ganhar 50% de desconto para se inscrever e fazer o Discovery Training, que é um curso maravilhoso. Eu vi aqui até um testemunho, ó, deixa eu achar aqui, da Carol, que ela é uma das minhas alunas. Ó, ela escreveu assim: Discovery Training é maravilhoso. Está mudando radicalmente minha vida e minha empresa. Em tempo recorde, apenas façam.
Olha, então, deixa aqui essa super prova social, né, da Carol, daquilo que ela está vivendo, né, agora, recente, por estar fazendo Discovery Training. Então, corre lá. É só por 24 horas, tá, pessoal? Então, aproveita e faça sua inscrição, tenha aí esse cupom de 50% de desconto e vamos avançar e crescer a inteligência emocional. Não é mesmo, ô Jaque? E deixo para você aí as considerações finais. Muito top, viu, esse desconto. E quero falar para o pessoal que, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre investi muito, né, em formação também, em treinamento e conhecimento. A gente precisa ter um mentor, precisa ter alguém ali de fora, porque muitas vezes a gente só precisa de um insight, assim, um detalhezinho para poder mudar tudo ali, mas às vezes por estarmos inseridos ali dentro do problema, dentro da empresa, dentro dos desafios diários, às vezes a gente não consegue ter aquela percepção. E quando a gente tem alguém assim, né, de fora, alguma formação, conhecimento, fica mais fácil. Então, eu mesma super já quero esse desconto aí, eu super gostei de ter com sua empresa. E a honra é toda minha, viu, Anderson? Eu que quero agradecer o convite, agradecer a participação de todo mundo aqui, deixar disponível aí para quem tiver mais perguntas, quiser me chamar também, pode ficar à vontade, né, no direct, a gente ter outros momentos aí. Eu agradeço demais, viu? Muito legal. Vamos tirar uma foto aqui para a gente colocar É. no post e eu vou colocar uma caixinha lá já já para quem quiser fazer mais perguntas aí, a gente endereça para a Jaque e a gente continua aí ligado uns nos outros. Sigam a Jaque, viu, pessoal? Conheçam aí o trabalho dela, você que tem empresas, né? Precisa treinar times pequenos, grandes, cara, não perca a oportunidade dessa super treinadora, palestrante, empresária, para fazer teu time voar, né? Então vamos lá, um, dois, três. Vai tirar a foto aí? Vou, já. Aí, já já eu vou postar lá. Comentem lá depois, pessoal, no post, né? E vamos marcar uma próxima, hein? Ficou gostinho de quero mais, hein, Jaque? Combinado? Combinado. Logo, logo. Beijo aí para todo mundo, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigadão a todos. Tudo de bom. Ótima noite. Ah, amanhã, 7h07 da manhã, eu faço o Discovery Time. Estou falando sobre o livro de Provérbios, um manual para a vida. Então, você que está aí nesse horário em trânsito, né, podendo assistir, liga lá. Vai ser demais. Tchau para vocês. Tudo de bom. Tchau, Jaque. Obrigado. Viu? Beijo, Foi uma honra. pessoal. Tchau, Beijão. obrigada, gente. Tchau.